Este vídeo está sendo feito em apoio com a loja da Blackout Card Games de Itajaí. E na Blackout são realizados campeonatos de diversos formatos, né? Tem Legacy, tem campeonatos do Mega Modern, tem campeonato do Pioneer. O Pauper também está sendo realizado aqui com bastante frequência. E alguns desses campeonatos a gente até tem streamado e trazido aqui para vocês como vídeo que você vai ver na sequência. Então, não perca essa oportunidade e venha prestigiar alguns desses eventos. Também temos muito espaço aqui na Blackout para vocês poderem jogar todos os tipos de card games, jogar board games, como vocês podem ver, trazer sua família, seus amigos, se divertir. Um ambiente totalmente agradável. Eles têm um estoque com muita carta de Magic. Também possuem vários outros produtos. Dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aí na descrição para vocês poderem comprar cartinhas e qualquer outro produto. E de quebra vocês nos ajudam demais a continuar criando conteúdo. Então agora fiquem com o vídeo de mais uma partida realizada na própria loja da Blackout. Fala pessoal, hoje nós estamos aí com mais um gameplay físico de Legacy, do circuito Legacy catarinense aqui na Blackout. Temos aqui o Blue Dredge, do Vicente Mafuz, um deck que ele criou, e é um Dredge mais control, isso mesmo, é um Dredge mais... No máximo talvez que a gente possa falar sem ser muito complicado é um mid-range. ele consegue ir segurando e se protegendo melhor do que o outro lado, né, do outra versão, que é totalmente all-in. Que é você fazer a LED, né? Tanto que essa versão nem usa LED, então é uma versão um pouco mais barata e mais consistente, mas é mais lenta. Então essa é a ideia que o Vicente queria para um deck que não perdesse simplesmente do nada. Ele queria um deck que fosse mais versátil também. Então é um deck que usa Brainstorm, Careful Studies e até mesmo Foe no sideboard. Então ele se protege muito bem, né, se você tiver que jogar contra o hate do oponente. E aqui o Zet Delver do Jorge Souza. O Jorge Souza dispensa comentários, né? Campeão atual aí do Bagual Anthologies e também campeão atual da segunda etapa. Essa aqui é a terceira, então ele foi o campeão da segunda etapa do CLC. E aqui é praticamente a final. Quem ganhar vai ser o campeão. Então o Jorge, quem sabe, possa ser aí campeão seguido dessas etapas do CLC. Começou de Mystic Sanctuary, que não é muito bom de você ter no começo, mas melhor do que não ter terrenos. E já que você pode botar ela em pé só quando você tem 4 ilhas no total, ela é mais 3, né? Então aqui ele teve que baixar apenas como uma lane de virada. E daí ele fez uma bubble. Aqui o Vicente está castando ali a Narcomoeba. Antes ele fez uma Cabal Therapy que o Jorge deu full exilando um Brainstorm. Então provavelmente o Jorge está com outra Foe e imaginou que o Vicente fosse nomear Foe, então ele ia perder de qualquer jeito as duas Foes e também ia ter a informação. Então aqui ele tá pensando se deixava resolver a Narcomoeba e agora tá counterando de cara, exilando outro Brainstorm, essa Cabal Therapy. Então ele perdeu duas Foes e 2 Brainstorms em troca ali de informação. Tudo bem que o Vicente provavelmente nomearia na primeira Foe ou Brainstorm, teria talvez exilado as duas, descartado as duas do Jorge, e também depois teria nomeado... na verdade então o Jorge tinha 3 Brainstorms, então talvez por isso que ele se protegeu, né? Talvez ele tava com 3 Brainstorms e 2 Foe, tava com Full House, e realmente uma Cabal Therapy ali, ele acabou sendo obrigado a dar Foe. Acabou perdendo 2 de vida e exilando 2 cartas que poderiam ser cartas no cemitério para um possível futuro Murktide. Mas a informação é muito importante, principalmente contra esse Blue Dredge aí do Vicente, também chamado de Otherworldly Dredge. Eu perguntei pro Vicente se não tinha um nome mais simples, ele falou, não, chama de Blue Dredge. Eu falei, então beleza. Então é Blue Dredge, que também usa Brainstorm, vulgo melhor carta aí do Legacy. E ajuda muito, já que você pode colocar cartas mortas no topo do seu deck para você milar no seu Dredge, como por exemplo Narcomoeba, você... Na mão ele teve que castar aquele momento ali, né? Pra poder recapitular a Cabal Therapy, mas você pode usar aqui com Brainstorm, bota as duas Narcomoebas, por exemplo, no topo. Daí no outro turno faz um Dredge e você coloca elas de graça na mesa. Então essa é a maneira versátil e também de se proteger de algum possível descarte. Então Brainstorm, né? Por si só é uma carta maravilhosa e nesse deck ele conseguiu usar de uma maneira também de você poder fazer 3 Dredges. E muitas vezes... Você vai fazer os 3 Dredges, coloca as duas no topo, depois dredgeia de novo. Aqui ele tá fazendo um Grief, exilando Poxwalkers, uma carta nova aí. Então tá descartando outro Brainstorm. Meu Deus, acho que foram os 4 Brainstorm do Jorge. Sobrando ali apenas um Minor Misstep na mão. Ele exilou então essa Poxwalkers, que é uma carta excelente no deck, ele tá usando só um na lista.
E toda vez que você joga uma mágica que não seja da sua mão, ele volta. E se ele estiver no cemitério, ele volta pra mesa virado. E é um 3/1 Death Touch. Então você consegue fazer um combinho, né? Ou sinergia. De Cabal Therapy sacrificando Poxwalkers, ele mesmo volta. Porque ele já vai estar no cemitério quando você castou essa Cabal Therapy. Então ali, e o Vicente está usando, né, o Careful Study, ele abdicou de usar Faithless Looting por ser azul a sua versão. Então ele perdeu o recapitular, mas o fator de ser azul, né, de você estar num deck azul. Azul é a cor mais forte aí do Magic, indiscutivelmente. Então o Vicente está fazendo aí a sua versão de Dredge azul. Daqui a pouco os caras vão fazer um Burn com azul, apesar de que eu sempre digo que o Delver, na verdade, é sempre o Burn com azul. Então ali o Jorge também está usando uma carta nova, já que foi banido a Expressive Iteration, que foi o Reckless Impulse. Ele acabou revelando ali 2 terrenos, um deles a Wasteland, e destruiu a única fonte preta do Vicente. O Vicente não tem mana preta ali para poder jogar, mas agora ele já está num ponto que o deck dele joga sozinho do cemitério, né? Ele tem até milou ali um Icorídeo. Só que ele está precisando de mais Dredgers, eu acho, e talvez de Bridge from Below para poder começar a sair do controle e criar cada vez mais tokens de zumbis. E acho que milou também um Rogak, então ele precisa muito da Bridge from Below, caso ele coloque também aquele Icorídeo na mesa. Daí quando o Icorídeo morrer, a Bridge from Below vai fazendo cada vez mais tokens. Mas aqui do lado do Delver, Dragon's Rage Channel ele não quer nem saber, vai batendo 3. Então o Vicente já tá com 13 de vida ali. O Jorge acho que só tá com uma na mão e é aquela Minor Misstep, né, que o próprio Vicente já sabia. Vicente aqui fazendo mais um Dredge, acho que é o último do seu cemitério. Não encontrou nada de muito relevante. Ele tem a Cabal Therapy ali no cemitério, ele pode sacrificar para tirar esse Minor Misstep na mão do Jorge, mas ele não vai ter nenhum valor disso, porque ele não tem nenhuma Bridge from Below. Com a Bridge from Below ele teria, né, a vantagem de começar a criar um exército de zumbis. A Bridge from Below também tem a cláusula, né, que se uma criatura do seu oponente morrer e ela estiver no cemitério, ela é exilada. Então o Jorge pode dar um raio no próprio bicho para exilar, caso tenha várias Bridges no cemitério do Vicente. Ou bloquear com uma criatura. Tá, o Vicente não quis fazer aqui ainda a Cabal Therapy. E o Jorge olhou ali o topo do deck do Vicente. Então o Jorge tem informação completa do que tem no topo da mão do Vicente, que são os Dredgers. E tá com o jogo aparentemente aqui controlado, né? É uma match ruim pro Delver, mas o Jorge tá conseguindo ali. Conseguindo segurar bem o jogo. Ó, exilando aqui o Griff pra botar o Icorídeo 3/1. Vai 3 de dano de cada lado, mas aqui a princípio quem tá com vantagem é o Delver, já que ele também tem a possibilidade de dar um Burn. E é quase um Double Strike da Darcy, né? Bate 3 com ela e mais um raio. Então também tem esse perigo aí que o Vicente pode estar enfrentando. Então tá recapitulando aqui, sacrificando o Icorídeo, que já vai morrer, ele tem que morrer, tem que ser sacrificado todo final de turno. E o Jorge então tá gastando ali aquela Minor Misstep que ele já sabia. E manteve no topo com a habilidade da Darcy ali do Surveil. Então pode ser coisa boa. Fez mais uma land. Daqui a pouco ele tem Hardcast de full aí. Se eu não me engano ele já gastou as 4 Brainstorms, então essa fetch não ajuda nessa possibilidade de... Eu acho que só vai uma Mystic Sanctuary, então não tem como fazer essa fetch, buscar, sei lá, Mystic Sanctuary 2 e botar um Brainstorm no topo. Então Ponder. Milou ali a praia inundada e agora... Acho que eu vi ali um Delver. Acho que ele tem um Delver ali. E como o Vicente já tá com 7, ele já fica complicado se ele achar de repente uma fetch, porque daí ele vai a 6 e na verdade ele tá indo a 4 aqui, né? Não tem nenhum removal, nada que o Vicente possa tirar essa Darcy na mesa agora. O Ponder ali ele comprou um Delver e como ele ajeitou ali o topo, provavelmente vai flipar, caso o Vicente faça alguma criatura no chão, né? Porque mesmo assim, assim na mesa o Vicente morre, tá uma 4, mas se ele fizer um blockerzinho no chão, o Delver tem que flipar.
E aí, aqui teve que exilar o Rogak pra... Quando tem que exilar o Rogak pra botar um Icoridio é... Aqui tá a situação dramática. Bateu, mas o Delver ali não... só vai olhar. Olhou o Icoridio passar. Aí o Vicente fazendo aqui o Otherworldly Gaze. Chamar de Gaze, que é mais fácil, né? Mas... essa carta aí... muito forte nesse deck, né? O fator de, só Surveil 3, mas no Dredge, Surveil é quase como 3 draws. É absurdo o que essa cartinha faz. Não encontrou nada, ele precisava de uma Nar como Eba pra tentar segurar ali os ataques. E daí, de repente, se ele achasse um Dredger e uma Nar como Eba, acho que talvez ele teria uma chance. O Delver ia flipar, então talvez era uma Spell ali no topo, mas conseguiu aí o Jorge, surpreendeu, conseguiu ganhar o G1, que é uma match bem complicada no G1 pro Delver, já que ele não consegue ter os hates, né? E o Dredge não, ele consegue driblar bem os counters, né? Porque, por exemplo, o Vicente gastou uma carta, foi a Cabal Therapy, e isso foi o suficiente pro Jorge ter que gastar 4 cartas. Então foi 1 para 4. E mesmo assim o Jorge conseguiu ganhar, porque o deck do Delver é um deck, não é à toa que é um dos tiers 1 aí do formato. E ainda mais na mão do Jorge, né? Que é um baita jogador de Delver. Então aqui Careful Study. Feito da Underground Sea. Então pode ser que tome o Wasteland, mas eu acho que talvez o Jorge prefira fazer um Delver do que dar o Wasteland ali. Já que já tem um Dredger e um Icoridio no cemitério, né? O Dredge consegue jogar sem precisar de muita mana. Tá, o Jorge aqui fez a Bubble. E Delver. Então tá aí, desenvolvendo sua mesa. Essa versão aqui do Jorge tá usando 3 Bubbles. Bubble é legal também com o Delver, que você pode olhar o topo com a Bubble, saber se vai flipar o Delver, daí o trigger do draw da Bubble tu faz depois do Delver, ou né, você pode ver se for algo que não vai flipar o Delver, tu compra primeiro, depois tenta flipar o Delver. Com Fetch também a Bubble funciona legal, porque você pode olhar o topo, se tem as Fetch você pode decidir se você estoura ou não naquele momento, dependendo do que você quer ou não. Tá, e aqui o Vicente buscando aqui com sua Fetch uma básica. Jogando em volta ali das wastes. Não precisa de muita mana, mas não tem por que se arriscar de talvez buscar 2. Também tem o Price of Progress, que talvez vai que o Jorge... Mas não vai muita mana, né? Mas também isso aí te protege disso caso aconteça, né? De um Price of Progress do sideboard do Izet Delver. E aqui fazer então a Otherworldly Gaze. E nesse deck é insano. Então, muitas vezes você tem a possibilidade de deixar uma no topo que você precisa, o resto bota no cemitério. É diferente desse do deck tradicional do Dredge, que quer milar o máximo possível. Esse aqui você consegue ir gerenciando o que você quer deixar no topo. Né? Não é um Oops All Spells, né? Que você mila o deck inteiro e ganha botando uma Taças Oracle na mesa. Aqui, ó, ele deixou no topo. Você também pode fazer na manutenção. Você pode fazer na manutenção pra achar um Dredger e daí poder na draw phase fazer o Dredge. E aqui o Vicente tentou daí depois fazer o Brainstorm, mas o Jorge tinha o Daisy. E aqui o Jorge no passe, olhando o próprio topo, manteve. Então fazendo aquela jogadinha que eu tinha comentado, né? Primeiro o Flipper pro Delver, aí depois o draw da Bubble e agora o draw da draw phase. E Delver batendo. Já flipado. O Dredge consegue jogar muito com muito não, totalmente com o seu cemitério, mas essas spells ali que o Jorge tem, os counters, ele precisa anular o máximo que ele puder desses cards de selection ali do Vicente, porque não é fácil depois que o cemitério estiver gigante. Ó, aqui já tá fazendo o Gaze na upkeep, colocou ali o Icoridio na mesa. E como foi castado uma mágica fora que não seja da sua mão, né? Ele tá no cemitério, o Poxwalkers, ele entra. Então o Jorge conseguiu ali dar um Pyroblast no Gaze. O Jorge tá tentando ali, fazendo a jogada certa, que é realmente anular esses card advantage aí, ou card selection do Vicente. Deixar o cemitério dele menorzinho possível.
O Jorge tem Surgical Extraction e o Rabecão pra poder lidar aí com as cartas do Vicente. Precisa vir, né? Essas cartas, mas por enquanto ele tá conseguindo pressionar e anular as cartas possíveis ali, né? Poxwalkers voltar ele não tem como anular, a não ser que ele tivesse Stifle no deck, mas ele não tem. Olha, acabou o Therapy com o Poxwalkers, voltando o próprio Poxwalkers, porque ele já estava no cemitério quando a mágica foi castada, e um zumbizinho entrando ali de brinde por causa da Bridge from Below. E ali o Jorge, guerreiro, tentando segurar aí a pressão, porque tá difícil. E o Vicente não para. Mais uma spell ali. Careful Study. Talvez ele já tinha essa outra dual na mão, ele não quis buscar a terceira, né? Buscou ali naquela Fete a ilha, porque... Como eu falei, né? Se tiver um possível... Acho difícil de o Jorge ter entrado com essa carta contra um Dredge. Pode ser que o Vicente tá jogando em volta do Jorge ter entrado com Price of Progress. E aqui o dragão, ele fez choque, dragão. O dragão já tá 6/6, só que o outro lado já tá com uma pressãozinha, né? Tem 2 zumbis e um Poxwalkers 3/1 Death Touch. O Jorge, se ele tiver um raio, ele pode dar um raio no próprio Delver pra exilar aquelas bridges, porque já tem, acho que... Já tem uma ou duas ali no cemitério do Vicente. Ali no trigger do Icoridio, antes de ele ter que exilar uma carta de criatura preta, ele tá fazendo ali o Gaze na manutenção pra ver se ele encontra uma criatura. Ele encontrou uma criatura preta, mas acho que é um Dredger. Mas ele vai exilar mesmo assim o Dredger pra colocar o Icoridio na mesa. Pressão. E ele manteve uma no topo. Então é uma que ele quer muito. Eu acho que tá vendo ali o Icoridio, ele tem que ser sacrificado no final do turno, não é exílio, né? Se ele tivesse que ser exilado no final do turno seria horrível pra esse deck, mas como é sacrificar, é perfeito. E a carta que o Vicente deixou no topo foi o Cephalid Coliseum, que adiciona uma azul e tu toma 1 de dano. Ou, se você tiver limiar, que é 7 ou mais cartas de cemitério, você pode pagar um azul, virar ele e sacrificar, compra 3 cartas 3, ou seja, perfeito pro Dredge. Se ele tiver um Dredger ali, ele já consegue ir fazendo a bola de neve, né? Um Dredger, mila 4... Aí depois se ele acha... Ah não, na verdade ele já tem ali o Golgari Gravitroll. Então ele já vai milar 6. E, com esse Cephalid de Colisão. Geralmente é a carta que vocês vão notar. Geralmente é a carta que o Vicente sempre deixa no topo com a Gaze. Então por isso que essa carta é tão importante, né? Essa Gaze. O Jorge ali tá bloqueando, eu acredito. Bloqueou ali o Poxwalkers, que tem Death Touch, pra, em troca disso, exilar aquela Bridge pra ela não sair de controle. O Vicente consegue colocar um token ainda, né? Ele bota os triggers na ordem de quando morre uma criatura sua, botar um token, e depois, quando a criatura do oponente morre, exilar a Bridge. Aí aqui ele tá fazendo a habilidade do Cephalid de Colisão, comprando 3 e cartando 3. E já tá fazendo ali, ó. As duas que estão na mesa foram os 2 Dredgers que ele tá fazendo. Um Stickweed Imp. 2 Stickweed Imps, na verdade. E aquele Golgari Gravitroll. E agora já tem pelo menos 2 Bridges que eu vi ali. Então o Vicente sempre deixa organizadinho, mas olhando daqui da stream, não é tão fácil de ver quantas tem. Mas acredito que são 2 Bridges from Below. Então toda vez que uma criatura sua que não seja token morrer, no caso ele tem 2 ali, ele tem um Dredge Return, ele pode fazer Dredge Return em uma das criaturas do seu cemitério, né? Na verdade ele vai fazer no Arconte, ele sacrificou ali 2 mais o zumbi, ia fazer 4 tokens de zumbi, e caso o Jorge tinha 2 na mão, caso o Jorge desse counter, ele ia ficar com nada na mão e ia dependendo no top deck, né? Então ele ia botar ali o Ashen Rider. Eu até comentei com o Vicente durante a viagem que a gente foi jogar no Legacy dos convidados, que eu falei que ele tem uma Cabal Therapy no cemitério e ele poderia ter sacrificado um zumbi pra garantir olhar a mão do Jorge, ver que não tem a full e poder botar o Ashen Rider de certeza. Só que pelas jogadas do próprio Jorge, o Vicente percebeu que o Jorge não tinha full, porque senão ele já teria jogado antes, então ele foi ali. E também não ia fazer muita diferença porque o Vicente ia ter, além do Jorge ia ficar com 0 cartas na mão, o Vicente ia ter muitos tokens na mesa e o Jorge já tava com 6 de vida, então com aquele Delverzinho só,
Então, de qualquer maneira, né, o Vicente tava tranquilo ali. A não ser que o Jorge tivesse, por exemplo, no deck uma explosivos fabricados e top decasse exatamente naquele momento. Mas acho que não é uma carta que vai geralmente nos decks de Zet Delver, né? O Jorge tem pra lidar com vários tokens, várias criaturas, no caso é Brotherhood's End, que dá 3 de dano em cada criatura, né? Essa é uma carta que ele teria pra poder lidar com a situação. E mesmo que ele tivesse também, ia ter que top DK, ter 3 manas, eu não lembro se ele tinha, ou se fosse Piroclasma e ele destruísse tudo, o Vicente voltava e o cemitério dele tava já absurdo, né? Então o Dredge com certeza refazia tudo e o Delver ia ficar só dependendo do top deck. E aqui temos então o Vicente exilou uma Bridge, fazendo o Griff. Tem ali Raio, Delver, a Darcy e Ponder, tirando ali a Darcy. E como ele viu ali que a porteira estava aberta, já aproveitou e fez o Cabal Therapy, tirando mais uma que ele quiser. Ele sabe o... ele marcou o nome das cartas, né? Então ele consegue chutar com tranquilidade. Chutou ali Ponder e tava lá na mão do Jorge. Coincidentemente tinha um Ponder. O Cabal Therapy ali é uma carta muito desgraçada. Eu lembro que foi ela que fez praticamente a Gitaxian Probe ser banida, né? Porque você fazia Gitaxian, tu sabia a mão do seu oponente, chutava com Cabal Therapy, né? Aquele chute certeiro. Tá, tudo bem, não foi só isso que fez a Gitaxian ser banida, mas enfim. Então aqui, ó, já tem o Cefalo de Coliseu pro Vicente. E ele tá já fazendo ali um Careful Study. Quase que eu falei Cabal Therapy, não, é Careful Study. Cefalo te faz perder 1 de vida. É relevante pra caramba aqui, já que o deck do Delver, como eu falei antes, é um burn com azul. Na minha visão é um burn com azul, né? Porque em vez de você ficar dando burns, você tem vários bichos que bate 3 todo turno, então é quase como... Imagina um encantamento vermelho, 1 mana, 3 de dano todo turno. Lembrando aqui que o Jorge tem Surgical no side e o Rabecão pra poder lidar. A situação já tá começando a ficar complicada porque o Vicente já tá com 2 Golgari Graviton ali no cemitério, graças àquele Careful Study. Rabecão, né, que tá aí. Consegue exilar 2 de um único cemitério, também consegue pressionar. Daqui a pouco você faz o Crew e bate. Mas por enquanto o Jorge só tem um Delverzinho e mana aberta. O Gaze resolveu. Pro Vicente isso é uma informação muito importante de que o Jorge não tem Pyroblast na mão. Não comprou o Pyroblast, ainda mais que o Delver não flipou, então... Aqui a situação tá mais tranquila pro Vicente, porque ele viu a mão também, né, mas... Agora o Jorge depende ali de um top deck que não flipou o Delver. Além disso... ele tá com um Daze na mão, aquele Daze ele deve ter sido depois da fetch que o Delver não flipou, né? Precisa muito de uma Surgical ali pra tirar aqueles Golgari Graviton, porque o próximo turno vai ser... Fez um Murktide. E também, eu nem comentei, né? Veio uma Narcomoeba ali naquele Gaze. A lista do Jorge, ele tá usando Mercúrio Spelldancer. O Spelldancer copia mágicas, então se ele quiser copiar aquela Surgical teria sido um momento bom, mas não veio. Mesmo se viesse agora, acho que a situação tá começando a ficar... Ele não é um deck que vá, por exemplo, um Rest in Peace, né, que limpa o cemitério. O Vicente também tem Force of Will pra poder proteger, já que é uma versão azul. Então às vezes mesmo que ele tivesse, inventa aí um Rest in Peace vermelho e azul, o Vicente ainda tem essa possibilidade. Aqui é Narcomoeba. O cemitério já tá ficando grande. O G2 foi bem pegado, o G1 também. Mas esse G3 ali tá... Tem dragão 5/5 e um Delver, que não flipou, né? Esse Delver estaria já batendo e tirando aquela Narcomoeba que pode bloquear o dragão. Acho que não tinha Bridge from Below ainda no cemitério, então o Delver teria batido e teria sido 3 de dano
no Vicente. E agora já tem mais 2 Narcomoeba. Nossa, olha... Olha essa linha, essa barreira de cartas que o Vicente fez aí, chamado cemitério. É, o Jorge tá até coçando a cabeça porque... Cadê meu rabecão? Nossa, tinha mais carta escondida no cemitério, tamanho. Que isso. Não sei quantas bridges. Ó, o legal é que o Vicente sempre deixa mais acentuado, né? Porque você não pode mexer na ordem do cemitério no Legacy. Então, você deixando ali um pouco só levantadinho, ele dá pra ver as cartas que tem alguma funcionalidade no cemitério. Então tem, acho que uma bridge. Tem um Poxwalkers e tem um Icoridio ali. Dá pra ver sobressalente. Sobressalente não, é... avantajado. Mas levantadinho. É, não... É, Jorge. Tá difícil. Tudo bem que de cartas super relevantes no cemitério, um rabecão daria jeito, né? Ele exilaria de repente Poxwalkers, a Bridge. Ou talvez teria que exilar os 2. É, eu tô falando tudo isso e enquanto isso tá na pilha um Caboterapy, né? A situação tá bem ruim aqui pro Jorge. Deu um Daisy. O Vicente não tem como pagar, então se livrou ali. Pelo menos não vai ter que revelar a mão. É, o Poxwalkers entra. Tem só uma bridge, por incrível que pareça, o tamanho desse cemitério, porque botou só um zumbi. Poxwalkers. Fazendo aquela interação que eu tinha comentado, né? Sacrifica o Poxwalkers, ele já vai estar no cemitério. Caboterapy na mesa. Na pilha, no caso. Resposta raio. Se tivesse muitas bridges aqui, o Jorge poderia dar raio no próprio Delver para exilar todas as bridges, mas como só tem uma bridge, ele tá dando raio, né? Talvez era por isso que ele tava pensando bastante. Ele deu raio na cara do Vicente. Nesse momento não é muito bom, porque o Vicente tá com muita vida. Matar Narcomoeba ou outra coisa só vai fazer mais zumbis, então... E o Delver não quer flipar, esse Delver tá de greve. E foi a Wasteland que ele comprou, né? Tanto que porque a gente sabe que é a Volcanic tá na mão dele. É, nem adianta bater porque a Narcomoeba... Ela bloqueia e ainda faz zumbi. Aqui o Icoridion na mesa, Dread 6, já tem outra Bridge. Então agora qualquer criatura que morre... É... 2 Caboterapies, agora dá pra fazer 4 zumbis sacrificando 2 Narcomoeba. É, o Jorge precisa de um milagre aqui. Talvez... O que ele pode usar aqui? Porque mesmo o Rabecão, e mesmo que ele tenha Brotherhood End, ele dá 3 de dano em tudo. Na verdade, matar o próprio Delver, exilando essas 2 bridges, e ele tem a land pro Brotherhood End depois. É, mas ele vai dar Brotherhood End, os bichos que não são tokens vão fazer mais tokens. Os tokens, beleza, eles não fazem tokens, mas... É, que o Vicente tá fazendo Caboterapy só pra crescer o seu board. Poxwalkers entra virado, né? Então, senão ele seria roubadíssimo, né? Imagina entrar em pé ainda. 3-1 Death Touch. Delver finalmente flipou uma full. Não sei se essa full teria feito muito resultado antes. Poxwalkers agora finalmente desvirou, exilando o Griff, botando o Icoridio na mesa e Dread 6. É, precisa de um Brotherhood End, mas acho que... Se duvidar é letal aqui já. Tem... É, o Vicente já tá fazendo as continhas aqui. É, eu acho que com 8 tokens, 3 Narcomoeba, 18 de vida, ele bloqueia no máximo os dois 3/1. Passa 17, 19. Que é 8 vezes 2 e as 3 Narcomoeba.
E o Vicente aí 6-0-1, né? Se ele ganhasse, ele de certeza seria o campeão. O Jorge tava 5-1, né? Então ele dependeria dos stands. E o Vicente, como ele ganhou, foi o campeão aí da terceira etapa de Blue Dredge, ou como ele chama de Otherworldly Dredge, Otherworldly Gaze Dredge. Então tá aí, eu botei a cartinha no fundo e a fotinho do Vicente segurando o troféu. Parabéns aí, Vicente, que é um grande jogador e um inovador aí com este deck, né? Porque o Dredge é um deck que, quando você pensa nele, é totalmente combocêntrico, all-in e que perde para um Rest in Peace. Esta versão dele consegue, além de se proteger melhor de um hate como Rest in Peace e Leyline, ele também consegue ir te pressionando e te... Cara, ele vai te cadenciando de uma maneira que é bizarra. O deck consegue fazer muito mais coisa do que simplesmente botar um monte de bicho na mesa. Ele vai gerenciando o seu topo. Isso é absurdo, né? É quase um Delver de Dread. Brainstorm Foe e aquela Otherworldly Gaze, né? Que é a carta principal. Também que ele revolucionou aí. E ele agora está sendo copiado por todo mundo, né? Já que ele praticamente criou um novo tipo de Dread no Legacy. Então, uma coisa que a gente sempre fala, né? Se você gosta muito de um deck, tenta inovar com ele, tenta fazer ele, o seu pet deck, de uma maneira mais forte. Treina também bastante com ele, né? Porque eu imagino que os dois jogadores ali, cada um treinou demais com o seu deck, né? O Jorge é incrível jogador de Delver, um dos melhores, na minha opinião, aí do Brasil, jogador de Delver. Então, foi uma final épica e digna aí de um grande CLC, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. A próxima etapa do CLC será aí no dia 7 de maio, lá em Itajaí, na mesmo bate-horário, bate-local, na Blackout Card Games. Espero todo mundo lá, quarta etapa, 7 de maio. E espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha e seu like, que ajuda demais a divulgação. Esses vídeos dão muito trabalho, mas é o meu trabalho, então... Mas isso seria uma maneira legal de vocês retribuírem aí com carinho todo esse trabalho que eu tenho feito, que eu tanto amo. E é isso. Espero vocês em breve. Um grande abraço e até a próxima. Falou!